Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Amados, nessa madrugada eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito deste tema aqui, ó, o avião. Até coloquei um aviãozinho aqui, ó, tá? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler lá em Isaías, no capítulo 40 e o versículo 31. E diz assim, a palavra do Senhor: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças e subirão com asas como águias. Amém? Amém? Até aqui só, amados. Subirão com asas como águias, tá? Eu estive pesquisando algumas coisas a respeito do avião, algumas curiosidades, sabe? E eu achei tão interessante da gente associar as qualidades dele, essas características, na verdade, né, do avião com a vida do cristão, tá? Veja só. O avião leva outras pessoas consigo. Olha só, né? Você está fazendo a obra de Deus e conforme você vai fazendo a obra de Deus, você leva junto com você outras pessoas, né? Você leva elas na fé, você leva na oração. Quando você prega uma palavra que edifica a vida daquela pessoa, né? Essa pessoa tem um crescimento espiritual, então você leva ela junto com você, né? Olha que interessante. O avião, ele tem uma velocidade mínima para começar a sair do chão, tá? Deus nunca vai usar você numa experiência, assim, como é que eu vou dizer, elevada, né? Se você não estiver pronto, entendeu? Você tem que ter um mínimo de velocidade. Você não pode ser uma pessoa que tá parado, que tá enferrujado, que tá, ou que não teve experiências ainda, né, com Deus. Você tem que ter experiências primeiro, ou seja, você tem que estar em movimento, para daí você começar a fazer aquele voo, né, com Deus, tá? Sensação de ouvidos tampados para decolar no avião. Olha só. Para você subir com asas como a águia, para você crescer, né? Espiritualmente falando, subir a um nível mais elevado da sua vida espiritual, né? Você não pode dar ouvidos para as conversas alheias, né? Você tem que ter uma direção divina na sua vida. Porque se você vai escutar tudo que dizem a teu respeito, tudo que desejam para você, né? Porque às vezes você recebe uma direção de Deus através de uma palavra de alguém, né? Mas às vezes não é uma direção de Deus, né? Às vezes essa pessoa até tá te criticando, essa pessoa tá tentando te paralisar, ou tá tentando paralisar a sua fé, né? Então tem que vigiar muito nisso. Antes de você dar ouvidos a tudo que te dizem, né? Vai orar, entende? Porque na oração não há confusão. Quando você ora, você tem a certeza do que Deus vai fazer, né? E do que Deus está fazendo, e do que Deus está dizendo para você, entendeu? Então, veja só, sensação de ouvidos tampados para poder decolar no avião, ou seja, não dê ouvidos para conversas alheias, tá bom, amados? Olha só, o piloto sabe a hora de descer porque ele conta com os ajustes do computador, que faz ajustes automáticos na altitude, enquanto o comandante faz os ajustes manuais na velocidade. Ou seja, esse computador é onde está armazenadas as nossas experiências com Deus. Então nós sabemos em Deus qual é o momento de nós pararmos um pouco. Porque você não vai ficar o tempo todo, né, só trabalhando. De vez em quando você vai ter que dar uma aterrissada. Você vai ter que dar uma parada, uma descansada, uma recarregada na bateria, né? Você vai ter que abastecer de novo esse avião, né? Pra depois você dar o voo de novo, né? Fazer um novo percurso, ou seja, uma nova jornada com Deus. Novas experiências com Deus. Bom, amados, vamos continuar então falando a respeito do avião, né? Olha que coisas mais interessantes que eu descobri a respeito do avião, tá? Olha só.
Para o avião decolar, a força de sustentação tem que ser maior que o peso do avião. Olha só. Então, essa força de sustentação que te faz subir com asas como águia é a presença de Deus na vida do crente. Olha só. Como é que a gente consegue obter essa força? Orando, jejuando, vivendo uma vida de santidade, fazendo a vontade de Deus, o que é mais difícil, né? Fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente tem a nossa vontade, né? Nosso querido. Quanto maior a velocidade, mais sustentação as asas possuem. Ou seja, quanto mais você trabalhar para Deus, quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, quanto mais você viver uma vida de santidade, aleluia. Quanto mais você viver em concordância com a palavra de Deus, maior será a força que você vai ter para decolar, tá? Também o piloto não enxerga à noite. Nizara, como é que ele dirige o avião então? Né? Como é que ele pilota aquele avião? Não enxerga de noite, olha só. Ele dirige baseado na comunicação, via antenas de transmissão localizadas em determinados pontos. Assim, ele consegue a orientação de quais rotas seguir. Veja bem, se você quer fazer a obra de Deus, você não vai poder andar pela sua visão, né? Sua visão carnal, por aquilo que você enxerga. Aleluia. Você tem que pedir a Deus que abra a sua visão espiritual, que Ele te dê uma orientação. Porque a visão espiritual, ela não é uma visão racional. A visão espiritual, aleluia, é uma visão espiritual. Ela não é racional, ela é por fé, entendeu? Por fé você acredita que Deus te mostrou a respeito disso, disso e disso. Então, por fé você vai seguir essa rota, esse caminho e vai dar certinho, conforme Deus falou para você que faria, vai ser assim, né? Olha que interessante. As portas do avião não podem ser abertas durante o voo. Olha só. Porque pode ser sugado para fora ou pode morrer congelado. Veja só. Então, quando você estiver voando no Senhor, né? Que você estiver num nível elevado de espiritualidade, que você crescer no Senhor, né? Não abra portas para o inimigo. Não abra brechas, aleluia, para o inimigo. Porque se você abre brechas para ele pode sugar você para fora, ele pode arrancar você do seu lugar. Ele pode... você pode morrer congelado. Meu Deus, a frieza espiritual, eu acho que é uma das piores coisas que pode existir, né? Porque enquanto você tem a presença de Deus, você pode passar luta, pode passar problema, pode passar tribulação, pode passar tanta coisa. Mas se você estiver frio, espiritualmente falando, congelado, né? Que você não sente mais a presença do Espírito Santo, meu amigo, aí a coisa fica complicada, né? O avião voa com chuva também, irmãos, viu? Olha só que interessante. Ele é apenas para descer no meio da chuva. Ele precisa de uma verificação da pista, entendeu? Então, quando tá chovendo, você pode continuar fazendo o seu voo tranquilo. Vai ter tempestades, vai ter luta, né? Vai ter problema, mas você está bem, você está direcionado pelo Senhor, aleluia. Ele está te dando a direção, ele tem o controle, aleluia, desta aeronave, que é a sua vida, né, espiritual. Gente, é tão legal essas características, sabe, que eu tive pesquisando a respeito do avião, porque ele fala muito a respeito da vida do crente. Eu me identifiquei bastante, sabe, a respeito dessas características. Do avião. Vamos continuar falando sobre o avião. Olha só. O avião tem 2 pilotos. Você e o Espírito Santo. Né? Ou seja, você não está sozinho para fazer esse voo no Senhor. Né? Para fazer esse trabalho para Deus. Né? O que seria esse voo? Esse voo é algo que você vai fazer para Deus. Né? Ali no começo dessa explanação aqui, né, eu coloquei que o avião carrega outras pessoas, né,
Amado, quando você ora por alguém, quando você prega uma palavra para alguém, quando você evangeliza, quando você faz alguma coisa, né? Com relação à obra de Deus, ao reino de Deus, né? Você leva outras pessoas com você, né? E você só consegue fazer isso porque você não está sozinho, né? É porque tem um copiloto junto contigo, né? Que vem a ser o Espírito Santo de Deus. Ele acompanha você nos voos que você faz. Os momentos mais difíceis é a decolagem e a aterrissagem. Como é difícil você crescer espiritualmente, né? Essa é a parte muito difícil. Começar a subir no Senhor, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas na sua vida para que você possa decolar no Senhor, para que você possa crescer, né? Espiritualmente falando. É um dos momentos mais difíceis. Você tem que abdicar de muita coisa. Você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que viver uma vida de santidade, né? Você tem que tirar tempo para o Senhor, você tem que tirar tempo para você ter uma amizade com Deus, porque não adianta nada você aceitar Jesus, você dizer que você ama Deus, mas você nem conversar com Ele. Você não tem intimidade com Ele, entendeu? Então, como que existe um relacionamento? O relacionamento só existe se você se relacionar. Senão, não existe, né? É apenas ali um conhecido, alguém que está ali, que você conhece, né? Mas você não é amigo, você não tem intimidade com aquela pessoa. Você só vai ter intimidade se você se relacionar com ela. E assim é com Deus, entendeu? Então, para você começar a fazer os voos, que a gente chama, né? Para você começar a ter experiências com Deus, começar a crescer espiritualmente, você precisa ter um relacionamento com Ele. E como é que faz para ter esse relacionamento? Oração, jejum, vida de santidade, né? A oração é um momento tão importante, amados. Harmonizar, mas não sei orar, harmonizar. Mas, meu querido, você sabe conversar com a sua vizinha? Você sabe conversar com seus amigos? Você sabe conversar com seus filhos, com seus parentes? Então você também sabe conversar com Deus, porque a oração não tem que ser repetida. A oração é uma conversa com Deus. Você vai explicar para o Senhor o que você está sentindo, entendeu? Sabe quando você está nervosa e vai lá na casa da sua amiga? Aí você chega lá e diz: fulana, eu tô sentindo isso. Tô com esse problema. E a fulana diz: faça assim, assado. E ela te ajuda, e ela te acolhe, e ela te abraça, ela te aconselha, né? Não é assim? Então, isso é relacionamento. E você quer ter um relacionamento assim com Deus? É só você começar a orar. Você não precisa ter palavras maravilhosas para falar com Deus. Você pode falar com Ele como seu amigo, porque Ele é seu amigo. Aliás, o amigo mais verdadeiro, mais fiel, mais sincero que você vai ter na sua vida toda é Deus. Todos à sua volta podem te abandonar, mas Deus não vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Sempre que você se voltar para Deus, Deus vai dar para você uma nova oportunidade. Tá, mas então, busque ter um relacionamento com Deus. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, tá? Melhor para você, porque mais crescimento espiritual você vai ter, para que esse avião, né, comece a subir, comece a decolar. Então, amados, nós falamos que subir, né, ou seja, decolar e aterrissar, né, são os momentos mais difíceis, assim, considerados mais difíceis para o avião. Aterrissar também não é fácil, né, irmãos? Ter que descer de vez em quando. Você está lá em cima, vivendo um nível espiritual com Deus ótimo, você está vivendo uma vida plena no Senhor, só que um crescimento, né, espiritual, assim, só que daqui a pouco Deus diz: minha filha, agora você desce de novo. Às vezes você não entende, por que Deus quer que você desça, se você já está num nível elevado? Mas sempre que Deus te dá uma ordem, obedeça a ordem do Senhor, aleluia. Porque sempre que nós descemos no Senhor,
depois Deus tem um voo mais alto para nós, entendeu? Isso é sinônimo de crescimento, tá? Olha só, as turbulências do voo não derrubam o avião, porque a composição da aeronave é feita para suportar movimentos bruscos. Por isso que você só vai decolar quando você estiver preparado, entendeu? Você só vai fazer voos altos, ou seja, você só vai ter experiências profundas com Deus, né? Quando você estiver preparado para isso, tá? Por que a equipe evita zonas de risco, tá? A equipe de voo, ela não vai para zonas de risco, né? Ela não faz isso, ela vigia, tá? Olha só, evite confrontos desnecessários. Saia de perto, foca nos teus objetivos, vai orar, viver uma vida com Deus, jejuar, ter santidade, é o que eu sempre digo, tá? Se essa pessoa não acrescenta na minha vida, Nizara é uma endemoniada, só inferniza, deixa pra lá, vai fazer as tuas coisas, entendeu? Enquanto você perde tempo ali se ferindo, se curando, se incomodando, você tá botando o tempo fora. E o tempo é precioso, esse segundo que nós estamos vivendo aqui nunca mais vai voltar, entendeu? Terminou, passou. Então assim, amados, deixa pra lá e vai fazer tuas coisas, entendeu? Eu faço assim, sempre faço assim. Eu deixo a pessoa pra lá e vou fazer as minhas coisas. Ó, ele voa com o vento contrário. Quanto maior o vento contrário, melhor para o avião. Às vezes você pensa assim, meu Deus do céu, que luta. Olha só, essas pessoas me incomodando, quanto vento, quanta luta, quanto problema. Mas é no meio desse vento, dessa luta, desse problema, que você cresce, né? Por quê? Você vai pro pé da cruz. O crente, quando tá aflito, ele faz o quê? Ele vai orar, né? Vai fazer o quê? É óbvio. O crente, quando ele tá nervoso, tá chateado, tá triste, tá magoado, tá com algum problema, o que ele vai fazer? Ele vai orar. E quanto mais ele ora, mais intimidade com Deus ele tem. Quanto mais intimidade com Deus ele tem, mais ele cresce. Então, deixa o vento contrário. O vento contrário faz parte, né, do preparo de Deus. Outra coisa, olha só que interessante. O nariz do avião é virado para cima para controlar a sustentação e ângulos do avião. Para que lado você está olhando, irmão? Para a direita, para a esquerda, para trás? Amados, se você quer decolar espiritualmente falando, se você quer ter crescimento espiritual na sua vida, você tem que olhar para cima. O nariz do avião é virado para cima, entendeu? Então, se você quer crescer, se você quer decolar espiritualmente, olhe para cima, entendeu? Olhe para o Senhor, porque é do Senhor que vem o crescimento, o socorro, a direção, aleluia. A bênção vem do céu para a sua vida. Quer crescer espiritualmente? Pare de olhar para a esquerda, para a direita, para fulano, para beltrano, para ciclano. Olhe para cima. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Entendeu? Porque muitos à sua volta podem até se equivocar. E se você ficar olhando para essas pessoas, você vai se equivocar também. Entendeu? Agora, se você olhar para cima, se você olhar para Jesus, você não vai se enganar. Aleluia. Você não vai se equivocar. Você vai fazer aquilo que é correto. Aleluia. E você vai ter o crescimento, aquele crescimento que Deus tem para a sua vida. Bom, amados, tá bom, tão bom de falar desse assunto, né? Mas vamos orar, tá? Vamos pedir ao Senhor que venha nos dar capacitação, né? Em primeiro lugar, para que a gente possa viver novas experiências com Deus, possa crescer, né? E possamos decolar espiritualmente falando, né? Deus tem muita coisa boa para mim, para você, para todos nós, né? Todos aqueles que se achegarem a Deus, que buscarem no Senhor, aleluia, uma bênção diferente, ou uma experiência, aleluia, especial com Deus vai ter. Se você pedir, você vai ter, porque Deus não nega, né, uma coisa assim tão especial para os seus filhos, entende? Só que você tem que pedir de coração, tem que ser sincero com Deus, né, tá? E Deus nunca vai dar para você
uma experiência que você não está preparado para ter. Entende? Deus não vai te dar algo que vai destruir sua vida. Ele só vai te dar algo se isso vai ser bênção para a sua vida. Aleluia. Até nisso, Deus é bom. Vamos orar então, amados? Soberano e eterno Deus que estás nos céus neste momento, Pai. Em primeiro lugar, nós te agradecemos, Pai, por tudo que nós descobrimos aqui. Nas características, papai amado, do avião, que é uma máquina, nós podemos aprender de ti. Aleluia. Nós podemos aprender, papai amado, de ti, olhando para todas as coisas. E ainda assim, Pai, mesmo que nós aprendamos muito, 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 Senhor, ainda assim não vamos aprender o suficiente. Porque o Senhor tem todos os dias muitíssimas coisas novas para nos ensinar. E isso, Pai, faz parte da tua grandeza. Pai, nós falamos hoje sobre experiências, Pai. Experiências sobrenaturais, experiências com Deus, experiências diferentes. Pai, eu uno agora a minha fé com a fé dessa pessoa que está me acompanhando, Pai, nesse discernimento, nessa explanação, aleluia. Ô Jesus querido, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor venha dar para essa pessoa uma experiência diferente. Que o Senhor venha dar para mim, Senhor amado, também novas experiências. Eu sou sedenta de Ti, Pai. Eu tenho desejo de aprender coisas novas, coisas do céu, aleluia. Oh, Jesus, eu quero viver, Jesus querido, os Teus mistérios. E eu sei que essas pessoas que estão me acompanhando nessa noite também querem, Senhor amado, conhecer os mistérios de Deus. Porque a Tua palavra diz que existem muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente poderia descobrir, do que a gente poderia imaginar. Então venha, Senhor amado, nos mostrar os Teus mistérios, ó Pai. Nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos levantar voo, aleluia. E nós queremos aprender cada vez mais de Ti. Venha nos dar, Senhor amado, as experiências que nós precisamos, aleluia, para crescermos, Jesus querido. Oh, meu Deus e meu Pai. Oh, Senhor amado, eu oro, Pai, por esta pessoa que está orando comigo. E eu te peço, Senhor amado, que o Senhor se encontre com ela. Que o Senhor dê, papai amado, para ela, Jesus querido, oh Senhor amado, uma experiência nova. Oh Jesus querido, um mistério novo, um dom novo, um talento novo. Meu Deus, venha Jesus querido derramar, Senhor amado, as coisas do céu sobre as nossas vidas. Aleluia. Coisas que são eternas, que são verdadeiras, aleluia. Oh Jesus querido, nós sabemos da Tua grandeza, nós sabemos do poder que há em Ti, Pai, aleluia, que ainda, Pai, que nós vivemos todas, Pai, as experiências que nós possamos suportar, oh Jesus querido, ainda nós não conseguiremos, Pai, aprender tudo e receber tudo que o Senhor tem, Jesus querido, para dar, porque são imensas, imensas, Senhor amado, as fontes são inesgotáveis, Jesus querido, dos Teus mistérios. Pai, venha, Senhor amado, me abençoar. Venha abençoar a vida desta pessoa que está orando comigo. Eu te peço todas essas coisas em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que tudo que eu te pedi em nome de Jesus vou receber. Então eu te peço todas essas coisas em nome de Jesus e te agradeço, Pai, pela resposta da minha oração. Deus abençoe minha vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos nós. Amém.